Olá, sou Angelita Costa, terapeuta naturalista, e hoje eu venho continuar aqui para vocês, né, o segundo vídeo, né? O primeiro eu já fiz. Quem não assistiu o primeiro, vai lá assistir, depois volta aqui, porque hoje eu vou continuar aquele assunto que eu comecei no primeiro vídeo, né? Porque eu estou falando sobre a necessidade da gente conhecer o método natural de contracepção e concepção, para que a gente conheça o nosso corpo e tenha nós mesmos autonomia, né? Tanto para planejar como evitar a gravidez, tá? Então é possível, gente, é possível, tá? Eu faço uso desse método já há 20 anos e assim eu planejei os meus filhos e graças a Deus deu tudo certo. E eu tenho certeza, hoje eu ensinei várias mulheres a observar seu ciclo. E é possível, você pode fazer uso do método natural sem medo, porque ele é mais seguro ainda que o anticoncepcional, né? Porque o anticoncepcional, de repente, você está tomando, teve algum problema ali, inflamação de garganta, começou a tomar antibiótico, ele quebra o efeito e de repente você engravida, não é? Conheço várias mulheres que engravidaram dessa forma. Às vezes você está fazendo uso de muitos analgésicos, o anticoncepcional, no caso, com o analgésico, corta também o efeito, tá bom? Então tomem cuidado. E o método natural não, gente. Por quê? Você vai conhecer o teu corpo. Você vai saber quando você tá livre para namorar tranquilamente, quando você tá impedida, quando você vai engravidar, pode engravidar, né? Quando não, e etc. Tá bom? Então hoje, nesse emaranhado aí dos nossos hormônios, né? Do nosso ciclo menstrual, eu vou começar falando com vocês sobre a fase folicular, porque o nosso ciclo menstrual, né, alguns falam que se divide em 4 partes, outros 3, outros em 2 partes. Eu optei por essa questão das 2 partes, né? Porque o nosso ciclo menstrual, como eu falei, ele começa na ovulação, mas para a gente identificar precisa ser a partir da nossa menstruação, porque é o sinal visível para nós, né? Porém, há meios também de você saber quando você está para ovular ou ovulando, ou na menstruação, ou também na fase lútea, observando o colo do seu útero. E aqui no caso, né, gente, com o método natural, a gente vai fazer tudo isso, tá? A gente vai observar o nosso corpo, além de observar o nosso ciclo, né, para saber quantos dias ali é o teu ciclo. Para você fazer isso, eu já ensinei aqui também, tem vídeo aí no canal explicando como calcular o seu ciclo, desde a sua menstruação aqui até a próxima menstruação e assim sucessivamente, para você saber de quantos dias é o seu ciclo. Um ciclo de 21 a 35 dias é considerado um ciclo normal. Então você precisa observar o seu ciclo para você conhecer teu corpo. Você calculando o período do ciclo, né? Esse período, na verdade, começou com a tabelinha, né, de Knaus, que foi onde a mulher calculava ali de 7 em 7 dias e acontece que a tabelinha não funciona, né? Porque ela, no caso, calculava uma mulher com um ciclo de 28 dias. E como eu disse, há vários ciclos, nós somos únicas, tá? E no caso aqui, então, eu vou começar com a fase folicular, que é a fase ali da menstruação até a sua ovulação. No caso aqui, na fase folicular, o que acontece? Nós temos aqui no nosso cérebro, uma glândula chamada hipófise, que ela dá todo o comando para os nossos hormônios, tá? No caso aqui, com a fase folicular, a gente começa a ter ali os hormônios funcionando, o FSH, o LH, né? Eles vão trabalhar aí nessa fase folicular, né? Na produção aí dos hormônios para que a gente esteja preparado para uma possível gravidez, né? Então ele vai controlar ali todo o nosso ciclo na parte folicular e depois na parte da ovulação nós temos o estrogênio e a progesterona trabalhando, né? No caso, eles vão trabalhar para manter o endométrio, né, na espessura necessária para que o embrião seja formado e seja fecundado e permaneça ali no nosso útero, tá? Então, se divide nesses
esses 4 hormônios, né, que regem o nosso ciclo menstrual, o LH, FSH, progesterona e estrogênio, ele se divide dessa forma. FSH e LH trabalham na fase folicular, enquanto o estrogênio e progesterona trabalham na fase da ovulação, tá? Então, por isso que os hormônios, eles precisam estar em ordem, nem baixo nem alto, mas na medida certa, para que tudo corra bem, para que você possa ter uma gravidez tranquila e feliz, tá? Quando você entra, então, aí na tua fase da menstruação, né, tá visível, veio a menstruação, né, às vezes vem antes, né, a TPM, que na verdade eu falo aqui com as mulheres, né, que fazem tratamento comigo, que a TPM, ela não é tensão menstrual, tá, gente? Você precisa ressignificar isso aí. A TPM é tempo para mim, tempo para você. É o tempo que você quer estar contigo, que você quer estar mais isolada, olhar para dentro, né? Eu vou falar sobre isso mais intensamente, né? Porque é necessário se olhar. Então, quando inicia ali a sua fase da menstruação, o que acontece? O colo do útero, ele desce. Então, às vezes, de repente, você vai namorar nesse período, você percebe algumas dorzinhas, né? Se você colocar o seu dedo lá para examinar, isso não é pecado, tá, gente? Isso é normal, isso é até bom você fazer para você saber como que tá o teu corpo, para você saber se tem alguma coisa anormal, né? Então você pode fazer esse teste. Se você colocar o seu dedo, vai dar no máximo esse dedo aqui mesmo. Cuidado, tem que estar com o dedo higienizado, a unha também não pode ser grande, senão você acaba machucando. Mas vai devagarzinho, você observando o colo do seu útero, ele fica bem pertinho ali do canal vaginal. Ele tá bem pertinho ali, se você for tocando, você vai perceber até o orifício, né, do colo do útero, que é como um tubo de caneta, bem pequenininho, tá? Você vai ver essa textura como assim a ponta do nariz. Você vai perceber a textura do colo do nosso útero. Então, na menstruação ele desce, tá ali bem pertinho, tá? E no período da menstruação, então você tem toda uma coisa acontecendo dentro de você, né? A mulher fica mais retraída, né? Ela quer ficar mais sozinha. Então, esse período, né, é o período para você parar, olhar para si, né? Dar um tempo para si. Isso é importante, isso é super importante, tá? Depois que termina a sua menstruação, então tem mulheres que têm 2 dias de menstruação, 3 dias, 5 dias, até 9 dias é normal, tá? Então até 9 dias é normal. Passou de 9 dias também, pode começar a procurar aí onde que tá, né, o problema, porque não é normal, tá? Da partir, então, a fase folicular, você começa a contar a partir do primeiro dia de menstruação até o 12º, 14º dia, né? Que é a sua fase folicular, dependendo ali do seu ciclo. Como eu disse, você tem que saber, né? Mas, por exemplo, se a gente for falar no ciclo de 28 dias, então é do primeiro até o 14º dia, você vai estar na fase folicular. Nessa fase folicular, o que acontece? Você percebe uma secura vaginal, né? Após a menstruação ali, você vai observar um muco cervical mais seco, mais espesso, da cor amarelada, né? Esse muco, ele tá ali durante todo o nosso ciclo menstrual. Algumas mulheres nem percebem, mas ele tá ali sim, tá? Começam a observar. Então, esse muco, ele vai depois ficando mais espesso, vai raleando um pouquinho, né? Vai ficando mais claro, até chegar à fase da ovulação. Então, observando a partir da tua menstruação, isso tudo, né? Você vai observar a secura vaginal, você vai observar esse muco que está saindo ali da sua vagina, você vai observar o seu corpo, né? Como que você está se sentindo. E você pode também fazer esse teste que eu falei do colo do útero, tá? Para você saber onde que ele está, né? Durante a sua fase da menstruação, antes da menstruação, durante a menstruação folicular, ele está ali próximo do canal vaginal. Depois
da ovulação ele começa então a subir, perto da ovulação ele já começa a subir uns 10, 12 centímetros. Daí quando você for tocar, você vai perceber que ele tá bem distante, tá? Então, nesse caso, né, você vai observar tudo isso, você vai observar o muco cervical, você vai observar como que tá a secura ali, e à medida que vai deixando esse muco mais espesso, a temperatura também, né, da sua vagina, como também você pode fazer aí a partir do termômetro, mas o nosso parceiro, ele sabe, né, quando a gente tá seca, quando a gente tá úmida, quando a gente tá fria, quando a gente tá quente, quando tá morna, né? Então, na verdade, ele pode ser também um termômetro aí para ajudar, tá? Que hoje eu conheço o meu ciclo, então o meu esposo, ele sabe até melhor que eu. Então, quando você começa a fazer o método natural junto com o seu parceiro, é maravilhoso, porque ninguém vai colocar um contra o outro, porque você não tomou o remédio, porque isso, porque aquilo, e daí acaba constrangendo a mulher, né? Que nesse caso é sempre a culpada. Então, com o método natural é muito bom por conta disso. O esposo também participa, né? Ele participa, o seu parceiro participa e ele sabe, ele acaba sabendo qual que é a fase que você tá. Isso é super importante, isso é muito lindo. Eu acho lindo quando os homens participam da vida das mulheres desta forma. Tá? Então, hoje nós vamos ficar somente com esta fase, da menstruação à fase folicular, tá? Porque assim vocês começam a assimilar melhor, tá? Depois eu vou passar outro vídeo explicando sobre a fase ovulatória e lútea, né? Vamos fazer dessa forma, tá bom? Então, aqui durante a fase folicular, né, a menstruação, depois da menstruação tem tudo isso, você vai observar através do muco cervical, do colo, também, né, do útero e o seu corpo, a sua temperatura, como que está acontecendo aí. E para você observar, à medida que você vai observando, o muco cervical, ele é, assim, um dos melhores meios para você observar a sua sensibilidade ali, para você conseguir identificar, né, qual o período que você se encontra, tá bom? Eu já falei em outros vídeos que tem teste de ovulação, porém eles só vão dar positivo depois que você já ovulou, né, que é o pico ali entre o estrogênio e a progesterona, então não é que vai te dar logo de cara o dia exato da sua ovulação. E você conhecendo o teu corpo, você vai saber sim, mas é preciso conhecer, fazer toda essa investigação, né? Porque é um método de percepção, né? Você vai se olhar. Então você não precisa de nada, de nenhuma ferramenta, você só precisa se olhar. Isso é ótimo, gente, é maravilhoso. Depois que você começar a se olhar, a se observar, sem medo, sem vergonha, porque não precisa disso, gente. Deus nos fez assim,